Bom, eu vou trazer hoje um tema bastante polêmico. Jorge Grace, campeão brasileiro ao mesmo tempo de jiu-jitsu e luta livre. O que é a nossa luta livre, se não o catch as catch can? O catch wrestling que estava tomando de conta do mundo no início do século XX. É uma mistura de estilos ingleses com hindu, com greco-romano. A gente tinha uma forte base de greco-romano aqui no Brasil no início do século XX. Vários clubes, toda cidade tinha pelo menos grandes campeões de greco-romana, vários expoentes. Com a chegada dos japoneses, também chegaram os lutadores de catch. No Rio de Janeiro tinha o Manuel Rufino, que enfrentou Carlos Grace. Ele treinou na MCA, lá em New York. Apesar de não ter feito lutas profissionais, ele lutou como amador e conheceu o Catch as Catch Can e trouxe para o Brasil, além de marinheiros e outros profissionais que apareciam aqui. O Jorge, ele se interessa pela luta livre quando ele luta com o Jaime Ferreira. Então o jiu-jitsu começou a desafiar a capoeira, outros estilos. Ali em 1930, em 31, no finalzinho de 31, ele ganha do Jaime Ferreira. É que o Jaime é criticado pelo Manuel Fernandes, que era um outro nome da luta livre, muito forte, e também da capoeira no Rio de Janeiro, e pelo Mário Aleixo, que o Jorge vem a ganhar depois. Só que o Jorge pega uma amizade muito grande com o Jaime. Ele leva o Jaime para a Academia Grace. Então você vê aqui no mês 5, o Jaime de 31, o Jaime já está defendendo a Academia Grace, ele desafia o Donato. O Donato tinha aberto a Academia Grace. Aliás, a primeira Academia dos Grace era do Donato. Eles brigam e o Donato deixa para os Grace. Por algum motivo eles ficam com essa rivalidade. E aí o Jaime desafia o Donato, já representando os Grace aqui em 31. Você vê que um mês seguinte já tem uma matéria aqui onde o Jaime fala que praticamente o Carlos é o empresário dele. Então você vê aqui boas lutas em Petrópolis, Jaime Ferreira, o boxeador lutador livre que se acha atualmente em Petrópolis, treinando com os irmãos Grace, realizado no dia 10, blá blá blá. E no final ele diz que indicando o seu Carlos Grace como encarregado de todos os seus negócios. Ou seja, o Carlos era o empresário do Jaime já nessa época. O Jaime, ele já era um cara de 40 anos, por volta de 40. O outro pesquisador do nosso grupo, o Elton Silva, que me alertou para isso, mostrou que ele já era coroa, porque o Elton pesquisa sobre esse pessoal da década de 10 e 20 e mostrou que ele já lutava nessa época. Ele já era campeão nos anos 20, então ele já tinha uma idade bem avançada, apesar de muito bem treinado. Né? Apesar de 40 anos nessa época, já era um velho, o Jaime estava muito bem fisicamente e vai para a Academia dos Grace. Então, além do Jaime, você vê que o Jorge ele pega a nata dos lutadores de luta livre e leva para dentro da academia. Quando o Hélio vai lutar aqui com o Namik, o japonês Namik, olha só quem está treinando o Hélio lá. Segundo nos vieram informar, Hélio Gracie está realizando treinos rigorosos com Dudu, o decepcionante lutador paulista, que aqui foi derrotado fragorosamente por Roberto Rumo e que foi vencido por Manuel Fernandes por desqualificação. Ou seja, o Dudu, ele entregou essas lutas, todo mundo sabia nessa época. O Dudu, ele tinha um problema financeiro muito forte, ele vinha de São Paulo, já era um lutador veterano, é um dos pioneiros da nossa luta livre. E ele vendeu essas lutas, tanto por Rumo, que pagou muito dinheiro para ele, isso foi a maior tragédia da época na carreira do Dudu, todo mundo ficou sabendo isso depois, e todo mundo desconfiava que ele tinha vendido também para o Manuel Fernandes. Apesar do Manuel ser um lutador experiente, também já muito coroa nessa época, o Dudu era muito mais forte, muito mais técnico, e o Dudu já estava treinando com os Grace, treina o Hélio muito forte, ele treina o George. Aqui, por exemplo, no final de 32, olha só essa reportagem. A primeira discussão que o Jorge tem com os irmãos, que ele sai para montar uma academia e ele leva esse pessoal da luta livre junto com ele também. Eles ficam para lá e para cá na Abrantes. O Jorge era muito aventureiro, então o Jorge passa muito tempo nesse vai e volta. Ele não queria ser professor.
Ele era lutador profissional, ele só queria lutar. E quando o Jorge desafia o Fred Ebert, que lutou com o Hélio, ele desafia antes, inclusive, do Hélio, só que o Carlos fechou uma luta muito favorável para o Hélio, com o Fred Ebert, com uma regra muito específica, que o Ebert tinha que usar a jaqueta do kimono. Ou seja, era uma regra específica da luta, não existia uma regra como aquela, foi uma regra feita para a luta, que o Hélio conseguiu empatar com o Fred Ebert. E o Carlos faz de tudo para o Jorge não lutar com o Fred Ebert, porque seria uma luta nas regras do catch, e o Jorge com certeza perderia, porque o Fred Ebert tinha mais de 100 quilos, era um lutador já experiente. Uma luta de wrestling onde as regras do catch era encostar os dois ombros no chão ou finalizar, ou seja, sem encostar os dois ombros no chão, era muito provável que acontecesse, dado a diferença de peso e de envergadura. Então, eles estavam meio brigados nessa época, e o mais interessante aqui é a reportagem da entrevista com o Jorge. Ele diz: quando deixei o Rio, já me encontrava em grande forma e agora atingi a melhor fase. Isso graças à dedicação do meu principal treinador, Dudu. O meu irmão Carlos, que fique tranquilo, que eu saberei manter a confiança que em mim depositam os meus admiradores. Mas, por sorte, o Carlos não permite que essa luta aconteça. Nos bastidores ele conseguiu evitar. Porque com certeza o Jorge perderia. O Jorge não era tão experiente como ele achava que era, e a diferença de peso era muito brutal. O Jorge não pesava 70 quilos e o Fred Ebert tinha mais de 100. Numa regra clássica de catch, que era só, ou seja, 100 quilos, encostou os dois ombros no chão, acabou a luta, ou finalização, que era muito improvável, os Gracies eram muito técnicos, mas a vitória para o Ebert era muito provável. Bom, no início de 33, o Dudu quebra a perna do Oswaldo. Você vê que num treino lá na academia, e eu achei, logo no início das pesquisas, eu achei que foi nessa época que o Dudu se afastou dos Gracies. Mas não foi. Teve um treino que o Dudu quebrou a perna do Oswaldo em 3 lugares. O Omori dá uma entrevista aqui, falando sobre o que poderia ter acontecido, blá, blá, blá. E eu achei que isso tinha afastado o Dudu da academia, mas não. Dá para perceber que em dezembro de 33, o Carlos, aparentemente, ainda tinha alguma ligação com o Dudu. Ou seja, o Dudu ia lutar. O Dudu ficou muito mal depois daquelas derrotas, que ele entregou as lutas. Ninguém queria mais fechar a luta com o Dudu. Ele não queria ser empresário, ninguém queria empresariar o Dudu. Então o Carlos foi empresário dele por um tempo, mas não conseguia fechar lutas com ele. Então ele ficou muito tempo sem lutar, só treinando na Academia dos Gracies. Depois ele deu aula em outras academias, outros clubes. Não existia outra academia. Existia a Academia dos Gracie Clubes. E o Dudu deu treino em clubes e tudo, mas era muito difícil ele fechar a luta. E no finalzinho aqui de 33, o Carlos ainda elogia o Dudu. Ou seja, dá para perceber que o Carlos estava envolvido ainda, principalmente nesse trecho aqui no final. Ele fala que não dá para prever o resultado da luta entre o Leconte, ele não conhece o Leconte, não dá para dizer só pelo que conhece o Dudu, mas ele fala aqui, ó, prevejo, no entanto, uma constante de emoção, um combate de emoção. E é fácil explicar por quê. Isso é a última oportunidade de reabilitação que se oferece a Dudu. Se ele não conseguir reabilitar-se agora, não conseguirá mais. Ele fecha aqui, assim é, nunca Dudu se preparou com tanto entusiasmo. Ele treina carinhosamente, como se estivesse nas vésperas de uma luta decisiva. Para o Carlos falar isso de alguém, de tanta gente pesquisar sobre a vida do Carlos, é porque ele tinha uma ligação muito forte com o Dudu ainda, ou seja, o Dudu ainda treinava na Academia Gracie. A luta que o Jorge fez com o Dudu em 34, o Jorge luta aqui em 19 de janeiro de 34 e tem um empate com o Dudu. Foi uma luta de grappling,
ou seja, de luta livre, das regras da luta livre. O pessoal comenta que foi uma luta muito parada, teve uma luta, tivemos 6 rounds monótonos, desinteressantíssimos, um regular e 3 emocionantes, que causaram fortes impressões. No finalzinho, é engraçado aqui, ó. Seria interessante um novo combate entre os dois, porém sem intervalos e de acordo com o regulamento da Comissão de New York, isto é, valendo cuteladas. Era uma má interpretação aqui no Brasil sobre o que era o catch. Nos Estados Unidos já não existia luta de verdade. De 25 a 30 foi aquela transição entre o catch as catch que é original e o pro wrestling que você conhece até hoje, a marmelada. Nessa época, em 34, já não existia luta real nos Estados Unidos. Tudo era marmelada, tudo era pro wrestling. Essas regras da Comissão de New York era, vamos assim dizer, para inglês ver, era marmelada. Só que no Brasil não se sabia disso. Achava que era realmente luta real, que aquela cotelada era para valer, que era uma espécie de vale tudo. Então, isso é engraçado. Depois eu vou fazer um episódio especificamente sobre isso. Aqui nessa luta depois, o Jorge arma uma luta do Jorge. Você vê aqui no finalzinho de 34, quanto o Dudu. Essa luta, fecharam o contrato como luta livre, só que na hora quiseram fazer o vale tudo e o Jorge abandonou o ringue. Então o Jorge diz aqui, ó. Pois bem, como você ignora muita gente, eu queria explicar. Já não fiz porque pensava que o público ou minha imprensa compreenderia a minha atitude. Mas vejo que não, que necessito explicar. De fato, ninguém poderia perceber que dentro do Rio de Janeiro, blá, blá, blá. O meu caso é muito simples, como você deve saber. Nós estamos acostumados a fazer lutas aqui com golpes técnicos, sem valer golpes de traumatismo. Quando me convidaram para assinar o contrato a fim de me bater com o Dudu, disseram claramente, luta livre. Eu sabia que a nossa luta livre não vale cotovelada, joelhada, dedos nos olhos, na boca, pontapés, etc. E devido a estar acostumado a lutar assim, eu não tive dúvidas, pus embaixo do contrato minha assinatura. Chega, porém, o dia da luta, eu estava preparado, chamei ao camerino dos membros da comissão e perguntei, como vai ser a minha luta? Como terminará? Encostamento de espadas, desistência e perda de sentidos. Eu nada disse, mas era costume lutar com encostamento de espadas. Enfrentei o Colin dessa maneira. Ou seja, o Jorge explica como era que eles entendiam a luta livre. Ou seja, era o catch wrestling tradicional. Então, ele abandonou o ringue, porque descobriu aqui na luta que ia ser um vale tudo. E foi por causa disso que ficou na imprensa que o Jorge tinha fugido da luta e o Carlos aproveitou e fechou a luta do Hélio, que luta meses depois, já em 35, quanto o Dudu. E aí foi um combate muito brutal de vale tudo, real. O Carlos, e eu vou gravar um episódio sobre isso, ele patrocina os campeonatos de luta livre a partir de 33 até 38, aproximadamente. Aqui tem uma matéria de 37 que eu separei, que eu quero gravar uma reportagem específica sobre a posição do Carlos na luta livre. Mas 37 aqui, o Manuel Grilo vai lutar na Academia Gracie, ou seja, a Academia da Abrantes era uma grande meca da luta. Era lá onde acontecia o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, onde aconteciam os campeonatos brasileiros de luta livre, os campeonatos amadores de catch. O Antônio Marques, esse lutador que está na reportagem, foi o grande campeão amador desde 35 aproximadamente até 38 da academia. Ele era campeão tanto de jiu-jitsu como de luta livre da Academia Gracie, esse Antônio Marques. Sendo que o Hélio, o Jorge, os irmãos eram profissionais, esse cara era o amador, era o campeão amador. Então, para você ver aqui, que a Academia Gracie era a grande meca, tanto de jiu-jitsu como em luta livre, dos anos 30. Então, a origem do Jorge campeão de jiu-jitsu e luta livre é basicamente isso. Eu vou gravar muitos vídeos onde eu vou demonstrar a influência do Jorge na formação da luta livre brasileira e do jiu-jitsu brasileiro.
Então, até a próxima. Acompanhe aqui no canal.